E aí pessoal, tudo bem? Márcio Antunes, professor de inglês e tradutor aqui na Império Com. Eu tenho uma dica legal para hoje, tá? Que é falarmos a respeito do pretérito imperfeito, tá? Pretérito imperfeito, veja bem, muitas vezes as pessoas perguntam: Ô professor, o senhor fala muito, né, de conjugação de verbo em português, tempos verbais em português, não é? E um dos tempos verbais que apresenta uma certa dúvida em português é o pretérito imperfeito. Então, vamos dar uma olhadinha com um pouco mais de atenção a esse tempo verbal. O que acontece? Quando você conjuga um verbo no pretérito imperfeito, né, nós trabalhamos da seguinte forma: eu fazia, eu estudava, eu trabalhava, eu andava, eu corria. Então você percebe que parece que nós estamos ou estávamos falando de ações que costumavam acontecer e não acontecem mais. Na verdade, não é bem isso, tá? Porque o que acontece? Quando trabalha-se o pretérito imperfeito, referindo-se a uma ação, então vamos imaginar assim, ó: eu trabalhava muito antigamente. Vamos colocar assim, tá? Se compararmos aos dias atuais, pode ser que você continue trabalhando com a mesma intensidade, certo? Ou não. Ou, de repente, você tenha deixado de trabalhar. Então, depende muito de contexto. Então, por exemplo, no inglês, quando você fala assim, ó, I would work too much before, poderíamos traduzir assim, ó: eu trabalhava muito antes. Mas nessa situação, no caso do português, se fizermos um comparativo, tá? Não quer dizer que você tenha deixado de trabalhar. Você pode, né, digamos assim, continuar trabalhando, tá? Ter continuado a trabalhar com ou menos intensidade. Tá? Não significa que você tenha deixado de trabalhar. Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo depende de contexto, certo? Agora, tem uma coisa muito interessante, que ao estudarmos modais, existe um semimodal chamado used to, tá? Eu vou repetir: used to, tudo bem? Então, o que acontece? Quando você fala assim, ó, I used to work a lot before, você traduz: eu costumava trabalhar muito antes. Então você percebe que chega um pouco perto do comparativo com would. Eu trabalhava muito antes, eu costumava trabalhar muito antes. Então, é uma coisa bastante interessante, porque quando você fala eu costumava, era um hábito. Pode ser que você ainda continue, ou pode ser que você tenha deixado de ter esse hábito. Agora, quando você fala would, eu trabalhava, refere-se à ação de trabalhar e não ao hábito de trabalhar. Percebe? Então, a ação é uma coisa, hábito é outra. Tudo bem que o hábito, na verdade, é a prática da ação, tudo bem? Mas em inglês tem uma certa diferença. Então, nos próximos vídeos, eu vou estar dando alguns exemplos para que possamos entender um pouco melhor sobre essa diferença do modal would para o semimodal used to, tá? Eu sou Márcio Antunes, professor e tradutor aqui na Império Com.